Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração ao nosso Rei, ao Senhor do céu e da terra, ao Deus Criador, Deus poderoso, dono de todas as coisas. Curve a sua cabeça em oração nesse instante. Fale com o Senhor. Peça a Ele que a palavra dEle chegue até você e que o seu coração seja terra fértil nessa noite. Grande Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. De geração em geração se estende a fidelidade do Senhor. Senhor, nessa noite, Deus, enquanto nos apresentamos diante de Ti, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua, Deus, sabedoria, Sua força, a Tua formosura. Nós reconhecemos, ó Deus, que somente Tu és Deus. E não há outro além de Ti, não há outro Deus que seja semelhante ao Senhor. Somente Tu és Deus, somente Tu és o nosso Senhor. E nós adoramos a Ti, nós louvamos o Teu nome por isso, Deus. Fica à vontade entre nós, Pai, que a Tua palavra nessa noite fale aos nossos corações. Ache morada em nós, Deus. Sejamos, ó Deus, transformados, moldados, incomodados pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, texto que apresenta a lei moral, os 10 mandamentos, a lei do Senhor. Êxodo capítulo 20. Durante o mês de fevereiro nós estaremos meditando a respeito dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor. Ouve, ó Israel. E eu te desafio a memorizar, se não o texto, na íntegra, completamente, todos esses versículos, pelo menos os 10 mandamentos e na ordem em que eles são apresentados. Êxodo capítulo 20, nós faremos a leitura a uma só voz, do versículo 1 até o versículo 17. Êxodo 20, do versículo 1 ao 17. Vamos fazer essa leitura todos juntos, a uma só voz. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Palavra do Senhor nosso Deus, a lei moral, a lei que foi entregue pelo Senhor a Moisés para que fosse transmitida ao povo. Nosso material confessional, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo,
Eles dizem a respeito do pecado que o pecado é toda quebra da lei de Deus. O pecado é aquilo que vai contra a lei do Senhor. E quando a confissão de fé traz isso em seu texto, ela está falando exatamente da quebra desses mandamentos, da quebra da lei moral do Senhor. E nós sabemos, porque estudamos, o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão já está quebrando o sexto mandamento: não matarás. Aquele que chama o seu irmão de tolo já está quebrando o sexto mandamento. Aquele que olha para uma mulher ou para um homem com desejo impuro já está quebrando o sétimo mandamento: não adulterarás. Jesus, ele vai na profundidade desses mandamentos e ele diz como nós somos rápidos, como nós quebramos com tanta facilidade a lei do Senhor. Esse é um momento de confissão dos nossos pecados no nosso culto. Curve a sua cabeça. Se você se sentir à vontade, sentir o desejo, pode se colocar de joelho. Confesse a Deus as suas falhas, confesse a Deus aquelas áreas da sua vida que precisam de restauração e perdão. E confie, acredite que o Senhor é rico em perdoar os nossos pecados. Convido a nossa irmã Laodiceia que erga sua voz, uma oração pública de confissão dos nossos pecados. Vamos louvar o nosso Deus com algumas canções. Convido a nossa equipe de louvor a vir à frente. E a palavra já está com os irmãos. Boa noite, igreja. Convido você a ficar de pé. Ajuda-nos a adorarmos, glorificarmos e exaltar o nome daquele que vive e reina. Nós vamos estar declarando agora que o nome do Senhor é santo. Você crê nisso? Que o nome do Senhor é santo. Amém. Convido você a fechar os seus olhos e abrir o coração e meditar na letra dessa canção.
desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo o que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo o que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Agora com palmas, bastante alegria no coração, nós vamos pedir ao Senhor que acende a chama do amor dele em nossos corações. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, comande
Essa canção, primeira vez que vamos estar cantando ela aqui. Acho que a maioria dos jovens deve conhecer ela, canta muito no rádio. Maravilhosa graça. Nós estamos vivos toda manhã porque a misericórdia do Senhor ela tem se renovado sobre nossas vidas cada manhã. A graça do Senhor, o favor imerecido do Senhor tem alcançado nossas vidas. Maravilhosa graça, é um amor que não para. As palmas levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. A dívida pagou. De Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Hoje livre sou.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos entoar mais uma canção. Existe um rio, Senhor. E durante essa última canção, você que veio preparado com seu dízimo, a sua oferta, poderá trazer até o gasofilácio. Fazendo isso, entendendo que isso também é cumprir a lei do Senhor. Falamos sobre a lei do Senhor, vamos falar sobre isso. E faz parte da lei do Senhor a contribuição, sermos contribuintes para o crescimento, para o desenvolvimento do reino de Deus. Então faça isso com alegria no seu coração, enquanto nós entoamos essa canção e você pede ao Senhor para ser transformado, continuar sendo purificado cada vez mais pela presença dEle, pela graça dEle. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, livro de Deuteronômio, quinto livro aí da Bíblia. Se você vier do começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 6. Nossa meditação nessa noite na palavra do Senhor nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Farei a leitura de todo esse capítulo. Deuteronômio, capítulo 6. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus
e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor teu tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Repito a leitura do versículo 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua Palavra, este livro santo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, escrito, ó Deus, por homens escolhidos pelo Senhor, Pai. A Tua Palavra, Deus, é aquilo que alimenta e edifica a Tua igreja, e pelo poder do Senhor nós rogamos que a Tua Palavra ache morada em nós essa noite. Sejamos, ó Deus, edificados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus que oramos a Ti. Amém. Meus irmãos, como nós já bem sabemos, Deuteronômio é o livro de repetição da lei. Essa é a ideia, né? A palavra nomos tem a ver com a lei. E que lei é essa que é repetida em Deuteronômio? A lei do Senhor. Os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os estudiosos afirmam terem sido escritos por Moisés quando o povo estava ali em sua peregrinação no deserto. E Deus usa Moisés para transmitir ao povo a sua lei, para passar ao povo a lei do Senhor, para que esse povo pudesse aprender, para que esse povo pudesse viver e para cumprimento da palavra do Senhor. Veja que o que vai ser revogado aqui é a promessa que foi feita aos patriarcas, aos pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A promessa que foi feita aos pais, a promessa de descendência, a promessa de terra e a promessa da presença do Senhor. Se você se lembrar, um texto importantíssimo para nós estudarmos o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, é o texto de Gênesis 12. Deus faz aliança com Abraão ali em Gênesis 12. Deus chama Abraão e diz a ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei.
Essa é a primeira promessa que Deus faz. Deus promete a Abraão que vai dar a ele terra. Em seguida Deus diz que vai fazer de Abraão uma grande nação, vai fazer de Abraão numerosa multidão. A segunda promessa é a promessa de descendência. E a terceira promessa, que é a mais importante, é que o Senhor diz a Abraão: seja uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Deus está fazendo uma aliança com Abraão e marcando a presença dele ali na vida de Abraão e na descendência e no povo de Abraão. Em Deuteronômio nós vemos também a repetição dessa promessa, agora não mais para Abraão, não mais para Isaac, não mais para Jacó, mas para todo um povo, toda uma nação. Deus está garantindo àquele povo: olha, eu vou dar a vocês a terra que eu tenho prometido, eu vou dar a vocês, eu vou tornar vocês uma grande nação, eu vou fazer de vocês um grande povo, eu vou dar a vocês forças para que vocês se multipliquem e para que vocês sejam vitoriosos nas guerras que vocês trilharão, mas principalmente, eu serei com vocês. Essa é a principal promessa que Deus está fazendo: eu serei com vocês, a minha presença vai no meio de vocês, eu vou habitar entre vocês. Daí o Senhor teria instruído Moisés lá atrás a construção do tabernáculo. O Senhor já ter passado para Moisés as medidas, aquilo que deveria ser feito, a forma como o povo deveria cultuar ao Senhor. Então Moisés está aqui trabalhando, dedicando-se, instruindo esse povo quanto ao relacionamento com o Senhor Deus. Com o Senhor Deus. E é essa chamada de atenção que Moisés vai fazer com o povo aqui de Israel neste momento, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está no versículo 4. A ideia aqui é a ideia de obediência, a ideia de temor e a ideia de relacionamento com Deus. Se os irmãos se lembrarem lá da literatura poética, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 5 livros de poesia no Antigo Testamento. Esses 5 livros, eles caminham com uma mesma temática. Diz Eclesiastes lá no capítulo 12, Salomão, finalzinho do seu livro: a suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, guarda a lei do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é aquilo que demonstra como nós devemos viver. E o resultado, a conclusão de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí Deus usa Moisés para dizer essas coisas ao povo: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para os que os cumprissem na terra que passas para possuir. Olha, vocês vão iniciar uma nova fase na vida de vocês. O povo estava ali prestes a alcançar a terra prometida. O livro de Josué fala dessas conquistas, né? Como o povo de Deus vai conquistar ali a terra que Deus tinha prometido, o cumprimento das promessas de Deus. E aí Deus usa Moisés para pregar ao povo e para dizer: olha, isso aqui é como vocês devem viver. Estes estatutos, estes mandamentos, esses juízos devem ser ensinados para que vocês cumpram ele na terra que vocês vão possuir. Vocês devem guardar essas coisas, vocês devem obedecer essas coisas, vocês devem aprender a ouvir essas coisas. Por quê? Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Há uma promessa de longevidade, há uma promessa de abundância, de crescimento, há uma promessa da bênção do Senhor. E Deus está usando Moisés para dizer àquele povo: olha, vocês serão abençoados à medida que guardarem a minha lei, à medida que guardarem os meus estatutos. Vocês vão viver bem, ou vão viver de uma maneira melhor, à medida em que vocês aprenderem a obedecer ao Senhor, a ouvir os mandamentos do Senhor, a ouvir e a guardar a lei de Deus, a cumprir a lei de Deus. Ouve, pois, a Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Versículo 3 confirmando isso. Ouve, pois, a Israel, e atenta em cumprir esses mandamentos, para que bem te suceda e para que você se multiplique muito na terra que mana leite e mel. Quer que as coisas caminhem bem, quer que as coisas vão bem, aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a obedecer a Deus.
Mas é interessante porque longe de nós caminharmos e de cairmos aqui numa teologia da prosperidade, o que nós entendemos, o que nós aprendemos é que as pessoas que temem ao Senhor, as pessoas que confiam no Senhor, as pessoas que guardam a lei do Senhor, guardam os mandamentos do Senhor, ainda que em conflitos, ainda que em situações adversas, ainda que em meio a situações de perdas e desespero, são felizes, são bem-aventurados, têm descanso, têm paz e têm alegria, que é fruto do Espírito Santo. O que Deus está prometendo aqui para essas pessoas é a presença dEle na vida dessas pessoas. Deus não está dizendo que eles não vão ter conflitos, porque a primeira coisa que vai acontecer assim que eles chegarem em Canaã é guerra. Imagina, eles estão caminhando diretamente para o conflito. A gente imagina a guerra, né, como uma coisa muito bonita, aquela coisa romântica de que é vitória, o povo ganhou. Mas quantas vidas foram ceifadas, quantas mortes aconteciam nas guerras? Guerra é ato de violência, irmãos. É espada, é ataque, são coisas acontecendo, pessoas morriam na guerra, isso é fato. Israel estava ali prestes a entrar em conflito para a conquista daquelas terras, mas o Senhor está dizendo: as coisas vão bem, porque eu vou estar no meio de vocês, se vocês aprenderem a ouvir, a guardar os meus mandamentos, se vocês se lembrarem dos estatutos e juízos que eu estou colocando diante de vocês. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Muita gente acha que esse resumo da lei está apenas no Novo Testamento, né? Mas quando o próprio Jesus vai dizer isso, ele está citando o Antigo Testamento. E em Levítico, esse mesmo texto traz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desde o Antigo Testamento, a lei já dizia a respeito a isso, um relacionamento com o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Intelecto, vontade, tudo rendido diante do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quão desafiador isso é para nós, irmãos. Quão desafiador isso é para nós. Você pode até ter um discurso, nós podemos até ter um discurso, dizer assim: não, na minha vida Deus está em primeiro lugar. Na minha vida Deus está em primeiro lugar. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Lembra de Gênesis 22? Vou citar um caso bem extremo como exemplo, mas é bíblico. Deus coloca Abraão à prova e pede a ele o único filho. Deus diz lá com Abraão: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, aquele de quem eu disse que eu vou fazer uma grande nação. Deus põe Abraão à prova. O texto que Moisés coloca lá em Gênesis 22 é exatamente esse. Colocou o Senhor Abraão à prova e pediu a ele o seu único filho. Ismael já era nascido, mas Deus já tinha deixado claro para Abraão que ele não levantaria o povo dele a partir de Ismael. Ismael não era o escolhido do Senhor, não era o descendente que Deus havia escolhido para fazer suscitar a nação que ele havia prometido dar a Abraão. Isaac era esse escolhido, o filho de Sara. E Deus diz a Abraão: me dá o seu filho, o teu único filho, me entrega a ele. E o relato da palavra do Senhor é que Abraão foi até o monte, ergueu ali o cutelo, prestes a tirar a vida do seu próprio filho. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus acima de todos não é apenas um mote, não é apenas um lema. Deus está assim acima de todos. Deus está assim acima de todas as coisas. Ele está para além de tudo aquilo que nós possamos desejar. O nosso anelo, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso desejo, nós precisamos voltar tudo isso para o Senhor. O meu viver diário, o meu respirar, literalmente, precisa ser Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, é envolver todo o nosso ser na busca constante pela presença de Deus. E aí Moisés vai recomendar ao povo aquilo que nós sempre dizemos e sempre recomendamos aos pais: repete essas palavras, escreve nas portas, escreve no coração. Enquanto você estiver andando, enquanto você levantar da cama,
fala dessas coisas, fala da lei do Senhor, fala dos mandamentos do Senhor. Nós precisamos reproduzir. É por isso que eu falei aqui no início do culto. Vai ser um desafio pessoal para mim e para os irmãos. No mês de fevereiro, decore os 10 mandamentos. Decore a lei do Senhor. Recite-a, diga. Fala dentro de casa, fala para os seus filhos. Pergunta para os seus filhos, pergunta para o seu marido. Vamos aprender, vamos compartilhar, para que isso sirva de sinal, para que nós possamos nos lembrar, e para que nós possamos buscar viver essas coisas todos os dias. E aí Moisés vai recomendar, como um bom livro de repetição, né, que é Deuteronômio: havendo-te, pois, versículo 10, o Senhor teu Deus introduzido na terra que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, quando o Senhor te der todas essas coisas, quando o Senhor te der casas que você não encheu, poços que vocês não abriram, vinhais e olivais que vocês não plantaram, quando vocês estiverem comendo e se fartando, não te esqueças que o Senhor teu Deus te tirou do Egito, da casa de servidão. Não te esqueças. Os mandamentos do Senhor são para nos lembrar daquilo que o Senhor fez, e nós vamos ver isso aqui na conclusão desse capítulo aqui, dessa mensagem. Moisés vai dizer ao povo: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nos ordenou? Por que a gente tem que repetir essas coisas? Por que a gente tem que guardar essas coisas? Para que serve isso? O que significam essas coisas? Então dirás ao teu filho, versículo 21, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor são um lembrete para nós de que nós éramos escravos. Nós éramos escravos no Egito. É muito interessante porque talvez nesse momento nós nos distanciemos um pouco desse texto. Quando nós lemos essas coisas no Antigo Testamento, você pensa assim: eu nunca servi a Faraó, eu nunca estive lá no Egito tendo que produzir tijolos, eu nunca fui escravizado por ninguém, eu nunca tive um chicote batendo nas minhas costas. Então, quando nós lemos essas coisas, talvez nós nos distanciemos um pouco dessa palavra, nós não nos enxerguemos aqui, mas nós somos o povo de Deus. A carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, primeira carta, ele diz: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe a quem o Senhor disse isso? Ao povo de Israel. Levítico, Moisés registra exatamente as mesmas palavras. Vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são o povo separado, escolhido de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Nós não éramos escravos no Egito. Nós não tivemos que fazer tijolos, nós não tivemos as nossas costas chicoteadas, mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós nos encontrávamos tristes, desamparados, sem a graça de Deus, sem Cristo, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Nós estávamos presos, nós estávamos mortos, nós estávamos afastados de Deus, e essa é a maior queda da humanidade. Nós nos encontrávamos perdidos, completamente distantes do Criador. Mas Ele nos livrou da escravidão do pecado por meio de Cristo Jesus, e é isso que nós celebramos, é disso que nós participamos. Nós somos livres, não mais do Egito, mas nós somos livres da escravidão do pecado, aquilo que aprisiona a nossa alma e nos coloca distantes de Deus. Nós somos livres por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado. Nós somos livres por causa desse sangue que nos libertou. E no dia que o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, para representar a libertação que Deus estava fazendo ali. Hoje nós participamos do sangue, hoje nós participamos do corpo de Cristo.
Eu e você fomos libertados do Egito pela graça do Senhor. E nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, guardar a lei do Senhor, dar ouvidos à lei do Senhor, entendendo que essa lei é o que nos mostra que nós somos libertos do nosso pecado. Sabe por quê? Porque ninguém consegue não quebrar a lei. Desde Adão nós estamos aí desenfreadamente pecando. Eu e você desde Adão estamos caindo, estamos nos afastando, estamos desobedecendo, estamos desagradando a Deus. Quando os mandamentos dizem lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Quando a palavra de Deus nos fala, nos comunica todas essas coisas, ela está nos aproximando, nos desenvolvendo nosso relacionamento com Deus. Mas eu e você caímos, eu e você quebramos isso constantemente, como Jesus vai apontar no Sermão do Monte. Nós caímos frequentemente, nós quebramos isso frequentemente. E por isso o lembrete, por isso a repetição, por isso Moisés está sendo usado pelo Senhor aqui para dizer ao povo: olha, quando vocês estiverem fartos, quando vocês estiverem vivendo abundância, quando as casas estiverem cheias, quando vocês tiverem vinhas, olivais, quando vocês estiverem cheios de coisas boas, na terra que mana leite e mel, não se esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do pecado. Não se esqueçam que o Senhor libertou vocês. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, não seguirás outros deuses, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 17, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas até a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Para que bem te suceda, para que você viva vida longa, para que você desfrute da bênção do Senhor perpetuamente, como diz o versículo 24, e nós repetimos. Para o nosso bem perpétuo, guarda os mandamentos do Senhor, ouça a lei do Senhor, busque viver de acordo com a lei do Senhor. É um esforço diário, é um esforço diário. Essas palavras que hoje te ordeno, inculca aos teus filhos, fale delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ata elas como um sinal na sua mão, por frontal aos seus olhos, e escreve nos umbrais da casa. É um exercício diário. É preciso lembrar diariamente da lei do Senhor. É preciso lembrar diariamente que Cristo nos libertou, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, que nós somos livres da escravidão do pecado. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós estamos apenas no início dessa caminhada de ouvir a lei do Senhor, de guardar a lei do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revelam prudência todos aqueles que o praticam. O temor do Senhor é a forma como nós devemos viver. Nós devemos viver diariamente temendo a Deus, guardando os seus mandamentos. Essa é a conclusão, é a suma de todas as coisas. Pai, nós rogamos ao Senhor pela tua misericórdia, Deus, que nós como povo do Senhor possamos viver a lei do Senhor, Pai, guardar a lei do Senhor, obedecer a lei do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E ouvir nos lembrando que cada um desses mandamentos, cada um dos teus juízos, dos teus decretos, são para nós sinal da tua aliança conosco. Sinal de que nós somos libertados da escravidão do pecado. E hoje nós somos livres por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E ó Deus, neste momento nós já entregamos as nossas vidas também diante do teu altar para a participação da mesa do Senhor, da mesa de Cristo Jesus. E rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor, Deus, abençoe este momento, Pai. Deus, esses elementos, suco, fruto da videira, o pão, elementos do nosso uso cotidiano, Deus, que sejam, Deus, alimento espiritual para o povo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti. Amém. Meus irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor
com essa consciência de que nós somos libertados da escravidão do pecado. Nós vamos entoar uma canção. Enquanto essa canção é entoada, você poderá vir aqui à frente, pegar o seu cálice, o seu pão e aguardar para que nós possamos ceiar juntos, para que nós possamos participar deste momento, que é um momento comunitário juntos. E enquanto você faz isso, ore, coloque-se diante de Deus e lembre-se: Cristo Jesus te libertou da escravidão do pecado. Essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é a mesa do Senhor Jesus Cristo. E você é convidado a participar dela, entendendo que você é membro, faz parte do corpo de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei,
isto é o meu corpo. Em seguida ele toma um cálice, tendo dado graças, dá aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, eu, diz Jesus, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Um dia nós cearemos com o Cordeiro Santo de Deus. Um dia nós cearemos com Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou para nos libertar do nosso pecado. E nós participamos deste momento com essa esperança no nosso coração, daquele dia em que finalmente cearemos com Ele. Vamos participar do corpo de Cristo. Você pode tomar seu cálice. Presbítero Bill, oração de gratidão. Irmãos, antes da oração final, encerrando esse culto, só quero trazer algumas informações para os irmãos. Ontem, eu e o presbítero Bill participamos da 9ª reunião ordinária do nosso presbitério de Ribeirão das Neves, e algumas decisões que dizem respeito a esta igreja foram tomadas lá. Eu preciso informar os irmãos. Ontem eu fui designado como pastor efetivo dessa igreja. Então nós estamos agora funcionando já legalmente, com tudo certo, reconhecido pelo presbitério. E também foi votado lá que o pastor Adailton será assistido por uma oferta por parte do presbitério. O presbitério vai assistir o pastor Adailton durante esse ano com uma oferta financeira, para que ele possa procurar campo, para que ele possa encontrar uma igreja para servir também. Então quis trazer essa informação para os irmãos, que muitas vezes os irmãos perguntam como é que está, o que está acontecendo, e a gente não tinha informação até ontem, quando essas decisões foram tomadas lá na reunião, para honra e glória do nosso Senhor. Continue orando por nós, continue participando, se envolvendo com o trabalho da igreja, orando também pela vida do pastor Adailton, né? Para que o Senhor abra as portas de uma igreja, um trabalho, um campo para ele continuar servindo ao Senhor também. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar este ato de culto. Quarta-feira nós nos encontramos novamente para o estudo da Palavra do Senhor, estudo bíblico às 19h30. E eu estou à disposição dos irmãos. Qualquer emergência, urgência, irmãos podem procurar, podem ligar. Caso os irmãos queiram receber uma visita, uma oração, precisem de algum aconselhamento, eu estou à disposição dos irmãos. Grande Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque somente Tu és Deus, o nosso Deus único, santo, verdadeiro. E, ó Deus, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, que diz isso: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Somente o Senhor é Deus verdadeiro, somente o Senhor é Deus santo. E importa que os seus adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Por quem Tu és, ó Deus, por causa de quem Tu és, por ser um ser tão grande, tão maravilhoso e tão poderoso. E o nosso desejo, ó Deus, é viver de acordo com a lei do Senhor, viver de acordo com a palavra do Senhor. Por isso nós pedimos a ajuda do Senhor, o auxílio do Teu Espírito Santo, Deus, nos conduzindo a viver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor em todo o tempo, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos ajuda, Deus, a guardar a lei e os mandamentos do Senhor, Pai. Ó Deus, despede o Teu povo em paz, dando-nos, ó Deus, uma semana abençoada pelo Senhor, e que em nossas rotinas e atividades nós possamos nos lembrar da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor que restaura a alma, ó Deus, e dos testemunhos do Senhor que são fiéis e dão sabedoria àqueles que são mais simples, ó Deus. Pai, guia-nos, Deus, dentro da Tua vontade e do Teu querer. E agora, meu irmão, minha irmã,
que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, agora e para sempre. Amém. Vão em paz, meus irmãos.